Oiê, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre um dos assuntos que eu me considero um pouco especialista, talvez, por ter estudado muito ao longo de grande parte da minha vida, que é a mediunidade. E quero falar sobre mediunidade dentro da esfera de relacionamentos e te mostrar que talvez os problemas que você tenha no teu relacionamento são causados pela tua mediunidade mal compreendida ou mal resolvida. E no final desse vídeo eu quero te trazer uma técnica de presente para que você possa melhorar as tuas relações e se entender um pouquinho mais. Muito bem, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero começar te contando uma história. Mas antes de te contar essa história, quero trazer o bordão máximo aqui do santuário da minha vida, que é: se a gente vai falar de mediunidade, a gente tem que entender que todo mundo é médium. Em um maior ou menor grau, todos nós temos essa capacidade de senso-percepção. O que acontece é que algumas pessoas desenvolvem mais e outras menos. Mas todo mundo tem uma glândula lá no meio do cérebro que nos conecta com essa capacidade de percepção daquilo que está no oculto. Aquilo que muitas vezes é imaterial e a gente não consegue enxergar. Então, partindo dessa premissa que todo mundo é médium e todo mundo tem essa capacidade de senso-percepção do mundo ao redor, dos campos sutis e ocultos, eu quero te contar agora uma história de um casal de amigos que talvez ilustre algumas coisas que você viva na tua vida ou que você presencie com outras pessoas também. Talvez isso facilite muito a compreensão do nosso tema hoje. Então, essa história é sobre um casal de amigos e eu vou nomeá-los com nomes fictícios, obviamente. E nós vamos chamar, então, ela de Ana e ele de Miguel. Então, a Ana e o Miguel têm um relacionamento muito feliz, muito harmônico, sempre se deram muito bem, sempre se amaram muito. Mas, em um dado momento do relacionamento, a Ana começou a perceber, ela sempre foi muito sensitiva, e ela começou a perceber que em alguns momentos ela ficava triste ou ansiosa sem ter um motivo aparente, sem conseguir compreender por que ela ficava daquela forma. Ela começou a avaliar a vida dela, se a rotina estava muito corrida, sabe? Ela começou a analisar todos aqueles aspectos e motivos que podiam levá-la a ficar triste e ansiosa e nada fazia muito sentido. O tempo foi passando e a Ana foi percebendo que aquela tristeza ou aquela ansiedade muitas vezes se relacionava com aquilo que o Miguel estava passando. Então, às vezes o Miguel estava chateado, tinha algum problema no trabalho, e a Ana começou a perceber que quando ela ficava daquela forma, sem ela conseguir ter uma explicação, uma razão para se sentir daquela maneira, ela identificava que tinha alguma coisa acontecendo na vida do Miguel. E aí ela começou a perceber que talvez aqueles sentimentos e aquela energia que ela percebesse não era exatamente dela, mas era dele. Mas aí acontecia o seguinte: a Ana tentava conversar sobre esses sentimentos com o Miguel e muitas vezes ele sequer tinha consciência desses sentimentos. Então o que acontecia? A Ana percebia os sentimentos que estavam circulando o campo energético do Miguel muito antes dele próprio perceber os seus sentimentos ou aquilo que acontecia com ele. Isso é uma característica bastante do masculino e do feminino também, né? Às vezes o masculino tem maior dificuldade em percepção dos sentimentos e o feminino tem um pouco mais de facilidade em perceber isso. Então, quando isso começou a acontecer, a Ana tentava conversar com o Miguel e tudo ficava pior, porque o Miguel não conseguia entender que aqueles sentimentos e que tudo aquilo era realmente dele, e ele achava que a Ana acabava inventando algum problema e alguma coisa quando ela tentava falar sobre essas emoções e sentimentos. E aí eles foram tendo algumas dificuldades no relacionamento, e a Ana decidiu então que ela precisava estudar um pouco mais, e aí ela veio aqui para o santuário, começou a estudar comigo, começou a fazer terapia comigo, e eu comecei a ajudar ela então nesse caminho, nessa jornada de busca espiritual, não deixa de ser isso. E nesse meio tempo a Ana foi se autoconhecendo, fazendo terapia, cuidando da própria energia, com limpezas, com técnicas terapêuticas e com muito estudo e autoconhecimento. E nesse meio tempo,
ela foi reconhecendo melhor as energias, entendendo, sabendo distinguir o que é dela e o que é do outro. E quando isso foi acontecendo, tudo foi melhorando no relacionamento e na vida dela de forma geral. E aí teve um grande momento assim de virada de chave que ela percebeu o quanto ela evoluiu nesse caminho de autoconhecimento e de gerenciamento da própria mediunidade e sensibilidade. Foi um dia que o Miguel teve uma situação bem difícil no trabalho e a Ana, por já estar um pouco mais acostumada então a perceber as sensações, os sentimentos, através de todo o estudo que ela teve, ela percebeu isso muito antes do Miguel chegar em casa do trabalho naquele dia. Ela já sabia que tinha alguma coisa acontecendo e aí o que ela fez? Ela preparou uma janta, preparou um cantinho especial para eles, um momento mais reflexivo, mais íntimo. Depois que eles jantaram, fizeram ali a sua rotina noturna, ela fez um chazinho, acendeu uma vela, um incenso, tudo muito convidativo para ter um momento mais a dois, mais íntimo. E a única coisa que ela disse para Miguel foi: eu tô aqui, se você precisar conversar. E isso por si só abriu as possibilidades para que o Miguel se sentisse mais à vontade naquele momento, porque ele não se sentiu coagido e ele se sentiu muito mais compreendido, ainda que nem ele mesmo entendesse muito bem o que estava passando e acontecendo dentro dele. E quando isso aconteceu, a Ana veio falar comigo e veio me contar o quanto todo esse processo, essa jornada de autoconhecimento e de estudo tinha melhorado a vida dela, inclusive o relacionamento. E talvez isso possa estar acontecendo aí do outro lado. E a maior dificuldade de quem vai descobrindo a sua sensibilidade e sensitividade é entender quais são os nossos próprios sentimentos e os sentimentos do outro. Porque quando a gente fala sobre mediunidade, a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu campo energético. E eu gosto sempre de fazer uma correlação desse campo energético, trazer esse exemplo como uma metáfora de que esse nosso campo energético é como se fosse uma nuvem colorida que tivesse ao nosso redor. Às vezes essa nuvem é muito grande, às vezes essa nuvem é menorzinha, às vezes essa nuvem está escura, como se fosse uma nuvem carregada, pronta para largar um temporal em uma cidade, por exemplo, ou às vezes é uma nuvem colorida, com 1000 cores. Isso tudo depende do nosso humor, das nossas sensações, dos nossos sentimentos, de como nós estamos vibrando naquele dia, naquele momento. E essa nuvem que nos acompanha, esse campo energético, ele entra em contato com as pessoas quando a gente está perto delas ou quando a gente se conecta também com elas através só do pensamento. Porque se tudo é energia no mundo em que nós vivemos, a gente se conecta com as pessoas e com o campo energético delas simplesmente com o pensar, com os sentimentos que a gente emana sobre elas. Por exemplo, quando eu amo alguém e lembro daquela pessoa e sinto aquele amor, eu estou me conectando com o campo energético dessa pessoa. Quando eu tenho raiva de alguém, quando eu tenho ciúme, inveja, quando eu tenho ódio, quando algo me machuca sobre uma determinada pessoa e eu lembro disso e fico pensando sobre isso, eu acabo me conectando também com aquele campo energético e com aquela vibração. Então, muitas vezes a gente capta sentimentos e emoções que não são propriamente nossos. E isso vira um grande atrapalho, porque aí a gente tem uma certa dificuldade em perceber. A nossa falta de conhecimento hoje é tão grande sobre o que é a nossa mediunidade, o que é essa nossa sensibilidade para lidar com o que está no mundo invisível, que a gente sequer consegue entender quais são os sentimentos que são nossos e quais são os sentimentos que são do outro, que energias fazem parte de mim, que energias por acaso eu passei em algum lugar e acabei trazendo um pouco daquela energia. Isso dificulta muito a nossa vida. E se por acaso você ainda é o tipo de pessoa que se questiona sobre essas coisas místicas, ou sobre essa sensibilidade, ou sobre essa mediunidade, é só você pensar, por exemplo, nos gatos e cachorros. Eu não vou nem dar um exemplo muito longe
né, de animais exóticos, selvagens. Vamos pensar nos gatos e cachorros que vivem diariamente com nós. Eles são animais que têm sentidos mais desenvolvidos do que a gente, sentidos físicos, né? Então os gatos, por exemplo, eles enxergam super bem no escuro, enxergam coisas que a gente tem muita dificuldade de enxergar. Os cachorros têm uma audição excelente, eles escutam sons, barulhos muito antes de nós, ou coisas que a gente não tem condições físicas, um equipamento físico capaz de escutar o que eles escutam. E se isso acontece com gatos e cachorros, que conseguem acessar coisas que nós não conseguimos por simples falta de aparelhamento, vamos dizer assim, é óbvio que existe todo um mundo invisível também ao nosso redor, de coisas que às vezes vão ter animais e outros seres que conseguem captar e nós não. Então todo esse mundo invisível que está aqui está nos influenciando e nos afetando a todo momento. E a gente precisa mais do que nunca começar a entender e a saber lidar com tudo isso, para que a gente tenha maior qualidade de vida e para que a gente possa despertar também as outras pessoas para essas possibilidades. E aí agora eu quero finalizar esse vídeo te trazendo uma técnica que é extremamente transformadora e que me ajuda muito a me entender e às vezes também a ser compreensiva com as outras pessoas. Eu gosto de chamar essa técnica de check-in das emoções. E você pode fazer essa técnica escrevendo ou simplesmente mentalmente. Como que funciona essa técnica? Você vai literalmente fazer um check-in das emoções. Então você tá aí na tua casa agora lavando louça e você identifica uma emoção. Estou sentindo ansiedade. Aí você faz o check-in dessa emoção. Ok, nesse momento eu estou sentindo isso. Desde quando eu estou sentindo isso? Aí você vai voltando e procurando a raiz. Ah, eu comecei a sentir isso agora. Ok, eu comecei a sentir isso porque eu me lembrei de alguma memória, eu lembrei de algo que eu preciso fazer, eu lembrei de uma situação desafiadora que pode ter desencadeado esse sentimento de ansiedade. Ok, descobri que esse sentimento é meu e descobri ainda, talvez, o que eu posso fazer para me harmonizar. Agora, estou aqui na minha casa, tranquila, começo a sentir um sentimento de tristeza, um sentimento depressivo e não consigo identificar de onde esse sentimento veio, sei que ele veio naquele momento, não consigo fazer uma retrospectiva dele, é como se ele simplesmente tivesse caído ali no meu colo. Não consigo ter nenhum motivo, nenhuma razão, nada faz sentido para que aquele sentimento esteja ali. Aí eu tenho que pensar o que pode ter trazido esse sentimento até mim. Será que eu entrei em algum lugar e esse sentimento não veio comigo desde aquele lugar? Será que eu não conversei com uma pessoa por telefone, por mensagem? Será que eu encontrei alguém fisicamente e aí esse sentimento desencadeou a partir daí? Quando a gente consegue fazer esse check-in das emoções e perceber desde quando eu estou sentindo e identificar de onde ela veio, tudo fica mais fácil, mais tranquilo, porque a gente consegue ficar mais leve nesse processo e saber, ok, essa é uma emoção minha e eu preciso então gerenciar essa emoção. Mas se ela não é minha, eu posso liberar ela simplesmente e deixar que ela vá e volte para o seu remetente. E aí eu não preciso ficar segurando esse sentimento e me emaranhando em emoções, em energias que muitas vezes nem são minhas. Então esse é um exercício que me ajuda absurdamente a entender o que está acontecendo ao meu redor, naqueles campos sutis que eu não consigo enxergar, mas que eu sinto e fazem total diferença na minha vida. Se você quer estudar um pouco mais sobre mediunidade, quer aprender comigo, o primeiro link aqui na descrição é do curso O Despertar. É da comunidade Filhas do Vento, para que você faça parte de uma comunidade de estudos mediúnicos, para que você aprimore a sua evolução e tenha amparo no seu despertar espiritual, para que você saiba exatamente quem você é e o que você precisa fazer para evoluir nesse caminho que você está muitas vezes descobrindo e talvez até caminhando muito sozinho. Então, se eu puder te ajudar, clica nesse link aqui embaixo que vai ser um prazer te receber na nossa comunidade. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida muito mais leve e com muito mais consciência.
Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo e deixa um like aqui se de alguma forma eu te ajudei. Compartilha com aquele amigo que precisa entender, talvez, o que está acontecendo no relacionamento dele, para que ele tenha uma vida também melhor e para que você expanda essa corrente de luz. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!